Bom, o que nós colocamos aqui? Né? Novo critério de delimitação do direito comercial ou direito empresarial. Eu ainda sou fiel à antiga nomenclatura, direito comercial, porque assim eu, Fabio Coelho, Tavares Borba, Sérgio Campinho, entendemos que o nome do direito continua sendo o direito comercial, né, apesar do núcleo central agora ter se deslocado para a empresa. Mas o fato de alterar essa categoria fundamental do direito não muda o nome da disciplina, inclusive na Itália, onde nós temos a experiência em que nós nos abeberamos. Na Itália se chama direito comercial, embora lá desde 1942 eles tenham adotado a teoria da empresa. Então nós vamos ver como é que é esse critério de delimitação, porque esse critério também influencia como é que nós vamos identificar a sociedade simples. O ato de comércio antigo, que dominou o nosso direito por influência do direito francês até 2002, vamos ver que existe ainda um certo caráter residual da teoria dos atos de comércio ainda no nosso sistema. Não é a regra é a teoria da empresa, mas existe ainda uma importânciazinha que nós vamos identificar da teoria do ato de comércio ainda presente no sistema inaugurado com o novo Código Civil, que é o sistema da empresa. Né? Quais são as consequências da unificação do direito privado? Temos aqui o novo Código Civil, que incorpora a matéria mercantil, e, na verdade, os autores, como Ascarelli, Tavares Borba, Jorge Ripé, na verdade, dizem que o que houve foi uma mercantilização do direito civil. O direito civil é que se mercantilizou. Não é que o direito comercial tenha perdido sua autonomia pelo fato de constar agora em um dos livros, no livro 2, da parte especial do Código Civil. Não. O que houve foi o contrário. O Código Civil é que se mercantilizou, e continuando o direito comercial ou direito empresarial, como preferirem, continuando com o ramo autônomo. O conceito de empresa, que é importante, que identifica alguns elementos que inclusive estão presentes no código, que tem a ver com os chamados perfis de Aschini, perfis esses de Aschini, que o professor italiano Alberto Aschini, em 1943, escreveu um artigo chamado Os Perfis da Empresa, e esse perfil da empresa influenciaram o Silvio Marcondes, que foi o nosso professor da USP, que redigiu a parte 2 do livro especial, que é o Direito de Empresa. Os critérios de caracterização da atividade empresarial, como é que ele se comporta, até para que a gente possa diferenciar da sociedade simples, características do regime empresarial, né, ou seja, o fato de estar inserido na atividade empresarial vai resultar em algumas consequências, na inserção em outro regime. Né, isso é importante identificar, até porque as pessoas podem querer escolher qual é o regime, como no caso do rural, por exemplo, o rural pode escolher o regime que ele quer, se ele quer um regime empresarial ou se ele quer o regime não empresarial da sociedade simples, e aí, a partir dessa opção, ele vai estar sujeito a consequências diferentes. Atividades econômicas não empresariais, quais são? Vamos identificá-las, né? Entre elas, aqui mais importante, a sociedade simples. Né? Como é que a gente identifica, né? Como nós vamos enquadrar uma atividade ou uma sociedade como simples? A sociedade simples, além do objeto intelectual, quis colocar esse ponto, porque me parece que havia uma certa insistência, ainda há essa ideia pré e mal concebida de que a sociedade simples estaria com o objeto restrito às atividades intelectuais. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Isso não é... alguém falou isso, outros copiaram e a coisa foi dada como certa. Mas não é verdade que a sociedade simples tem um objeto restrito às atividades intelectuais. Muita gente pega aquele artigo 966, parágrafo único, e por esse parágrafo único, só quando for sociedade intelectual, quando a atividade for intelectual, é que é simples, o resto é sempre empresário. Não é verdade. Eu vou procurar demonstrar isso aqui para vocês, inclusive com exemplos. A sociedade simples pode ser simples quanto à natureza dela, e a natureza se contrapõe à natureza empresária, e a sociedade simples como tipo, como espécie societária, que também está disponível no que eu chamo de cardápio societário, né, que os sócios podem se valer na hora de escolherem o tipo societário que vai definir a estrutura pela qual eles vão exercer a atividade. A importância dúplice da sociedade simples, a sociedade simples, além de servir de tipo societário próprio, né, para a sociedade de mesma natureza simples, mas a sociedade simples também constitui a parte geral do direito societário,
porque nas omissões do capítulo de limitada, nas omissões do capítulo de sociedade em nome coletivo, como a dita simples, nas omissões desses capítulos, aplicaremos as regras de sociedade simples dentro de uma espécie de extensão legislativa, já que a subsidiariedade, na verdade, não é exatamente uma lacuna, porque diante da lacuna nós aplicaríamos a analogia. No fundo, a subsidiariedade que é determinada pela lei configura uma extensão legislativa, como se as normas subsidiárias integrassem, por extensão, o próprio corpo normativo que a ela faz referência a essa subsidiariedade. O registro da cooperativa na RCPJ, né, matéria extremamente polêmica, eu procurei aqui elencar quais as razões que levam a esse registro no RCPJ. Acho que a discussão não está morta, né? Eu acho que propende por outro lado, né? Propende para o registro na junta, claramente. Mas eu acho que a discussão, aí o Rodolfo que estivemos no Conselho da Justiça Federal, discutindo aqueles enunciados do Conselho da Justiça Federal, e sentimos que dá fôlego para essa discussão. Isso é passível de reverter. E este ano, agora, 2009, tem um autor novo, de direito empresarial, que se chama André Santa Cruz Ramos, que é um procurador federal do CAD, um livro novo, daquela editora Ius Podium, e ele define, é um autor novo, com obra já escrita há pouco tempo, está na segunda edição agora, 2009, e ele defende o registro da cooperativa no RCPJ. Quer dizer, alguém que começou a escrever agora, que está se lançando agora, e que se posiciona dessa maneira também, procurador federal, então não teria nenhum motivo, né, específico para professar esse entendimento, e de maneira científica também conduz a esse mesmo raciocínio, que nos dá fôlego para continuar discutindo e até eventualmente reverter o quadro que nós encontramos. E finalmente, nós vamos terminar aqui com um quadro de vantagens comparativas da sociedade simples, né? Porque quando veio o novo Código Civil, a limitada ficou muito complexa, né? Cheia de livros, de quóruns diferentes, né? de assembleias, de reuniões, de convocações, e aí alguns autores, no Rio, nosso confrade, no meio do Rodolfo Paulo Penalva Santos, olha, com as limitadas se tornaram tão complexas que a tendência agora será migrar para a SA fechada. E aí abandonar o modelo limitada, que representa 99%, uma dízima, dos registros de sociedades nas juntas comerciais, e algumas pessoas então partiriam para SA fechada. Ora, e a sociedade do tipo simples? Será que não vale a pena identificá-la e até usá-la, né, como para viabilizar alguns negócios? Então a ideia é fazer um quadro comparativo, né, estabelecendo as vantagens de se utilizar a sociedade simples quando for o caso, ou seja, quando ela puder ser utilizada. Pediria, Paulo, para você passar um outro slide, por favor. O primeiro slide é de impacto, né? Na verdade, eu fugi um pouco da ordem das matérias que eu havia colocado naquele slide anterior, e disse, olha, a sociedade simples não tem o seu objeto restrito às atividades intelectuais. Né? E de onde é que você tirou isso, Ronald? Tira aqui, ó, claramente, da lei, uma lei federal de 98, que trata da organização da atividade de turismo. E o que essa atividade, o que essa lei diz no artigo 21? Que são prestadores de serviços turísticos, não é atividade intelectual, hein? São prestadores de serviços turísticos para o fim desta lei, quem? Sociedades empresárias, sociedades simples, que exercem as seguintes atividades: meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos. Tem uma atividade intelectual prevista? Não tem. Então, na verdade, a sociedade simples não é restrita à atividade intelectual. A gente vai abrir mais isso, eu queria só pensar esse impacto para desmistificar essa ideia, né, Rodolfo, que infelizmente se graçou de que a sociedade simples estaria sempre restrita à atividade intelectual. Paulo, por gentileza, o próximo. Bom, um novo critério em que nós vamos caracterizar a atividade, o direito comercial e o direito empresarial. O que caracterizava a matéria, o conteúdo da disciplina, direito comercial, eram os atos de comércio, né? E, portanto, era considerado comerciante quem fazia da prática do ato de comércio a sua profissão habitual. Isto estava no artigo 4º do velho Código Comercial, que neste ponto foi revogado. Ele continua ainda
em vigor na parte relativa ao comércio marítimo. Né? Quebras foi revogado, a primeira parte também foi revogada, inclusive esse artigo 4º. Então, esses atos de comércio, inclusive, tinham uma lista. Era só consultar essa lista do artigo 19 do Regulamento 737. Né? O Regulamento 737 foi o primeiro diploma processual brasileiro, a primeira lei processual brasileira foi esse Regulamento 737. E ele tratava também da competência dos tribunais do comércio. Então, até para definir a competência dos tribunais do comércio, esse decreto, esse regulamento, baixou uma lista de atos que, se praticados por alguém, dava a esse alguém a qualidade de empresa, de comerciante, na época, e, portanto, sujeito à jurisdição dos, à época, tribunais do comércio. Então, era simples. Olhava na lista, estava na lista? Estava. Qual era o primeiro objeto, né, do ato de comércio típico, por natureza? Compra e venda para posterior revenda a grosso ou a retalho. Então, isso era ato de comércio clássico. Né? A gente vai ver que com o novo Código Civil não existe necessariamente essa correspondência entre comerciante, né, o antigo comerciante é hoje o empresário? Pode ser, pode não ser. Né? Porque antes o critério, a gente vai ver aqui nos slides, era baseado apenas na atividade em si. Qual é a atividade que ele faz? Compra e venda. Então compra e venda está comerciante. E hoje? É compra e venda? Sim, mas conta com uma estrutura organizacional? Conta com um estabelecimento? Conta com empregados? Não conta. Né? É um vendedor ambulante. Então, o vendedor ambulante não é considerado, ainda que seja autônomo, não é comerciante. A lei de falências antiga até tinha a falência do comerciante ambulante seria decretada no local onde ele fosse encontrado. A nova lei de falências sequer fala do comerciante ambulante. Por quê? Porque dentro dos perfis do Askini, né, perfis do Askini que influenciou o nosso novo código, há a exigência aqui de estabelecimento. Né, porque o código prevê a atividade empresarial, prevê o corpo de prepostos, né, os seus prepostos do empresário, chamado perfil corporativo, há o perfil objetivo do Askini, que é o estabelecimento, né, e o perfil funcional, que é a própria atividade em si organizada, exercida. Então, quem não tiver reunido esses perfis, não é considerado empresário. Então, não basta só dizer quem era comerciante agora é empresário. Não. Também não basta dizer que aquele que era prestador civil de serviços, hoje em dia é simples. Também não pode dizer isso. Por quê? Porque nós tínhamos verdadeiras atividades de prestação de serviços que eram robustas, eram realmente pujantes, grandes, né, mas que, por não estarem nesse regulamento 737, no artigo 19, não eram consideradas mercantis. Então, eram, por exclusão, consideradas civis. Né? E agora, com o novo código, essas atividades civis, desde que realizadas com porte, com estrutura, com característica de organização, então agora passam a ser considerados empresários. Então, não há necessariamente uma correspondência. Por favor, Paulo. Bom, essa teoria do ato de comércio, né, por influência do direito francês, do Código Comercial francês, de 1807, entrou em vigor em 1808, ela dominou entre nós até 2002, quando o novo código substituiu esse ato de comércio pela teoria da empresa. E para a teoria da empresa não importa, né, Rodolfo, não é a natureza intrínseca, a natureza apenas do ato, né? Não importa a natureza em si do ato. O que importa é o modo pelo qual essa atividade, a atividade econômica, será desempenhada. Se for desempenhada, né, de maneira rudimentar ou de maneira pessoal, calcada no próprio sócio, no próprio produtor, né, no próprio agente da atividade econômica, então não será uma atividade organizada do ponto de vista empresarial. Né? Do contrário, se a atividade econômica for desenvolvida de maneira a reunir de maneira qualificada os fatores de produção, então teremos uma caracterização da atividade empresária. Então não importa mais o ato em si, se é comprar para revender, não importa mais isso. Sim, a maneira pela qual esse ato será desenvolvido. Por isso a gente altera o critério de delimitação do direito comercial, que antes estava baseado no ato de comércio e passa agora a considerar a empresa como núcleo central desse novo direito comercial iluminado pela teoria da empresa. Bom, para comprovar isso que nós falamos, eu trouxe aqui a Raquel Stein, que é de São Paulo, né, professora doutora da PUC, e a Raquel diz o seguinte: a intermediação, que é a origem do direito comercial, né, comprar para revender, que é o ato de comércio básico, né, esse sistema de ato de comércio
que era o núcleo, não é mais importante nessa nova caracterização da empresa. O que interessa é a intermediação vinculada à produção, né? Ou seja, o modo pelo qual se produz, se faz circular a produção de bens ou serviços, não mais o ato em si. O que o código realça é a ideia de atividade, isto é, uma série coordenada e unificada de atos dirigidos a um fim. Não mais saber se alguém, de maneira rudimentar, de maneira pouco sofisticada, compra e vende sem menor estrutura. Isto não interessa, não entra na configuração do direito empresarial, pelo menos no perfil traçado pelo novo código. Por favor, Paulo. Bom, essa questão do objeto, e aí isso é importante, quer dizer, essa questão que é o objeto, se vai constituir sociedade simples, ou vai se obter o registro, vai se obter a regularização, providenciar o CNPJ, uma inscrição estadual, né, olha esse objeto. Mas o objeto não perdeu a relevância. Quer dizer, o que importa agora não é o objeto em si. E na verdade, a maneira, como tenho insistido aqui, a maneira pelo qual a atividade será desenvolvida. O problema do objeto, ele passa a ter uma importância residual. Por que residual? Porque nós vamos ter ainda a presença do objeto apenas em duas situações. Que é no rural. O rural tem a opção de se inserir na atividade empresarial, né, ou se inserir na atividade econômica não empresarial como simples. É uma opção que o código deu em dois artigos, no 971 e no 984. É uma opção que ele vai ter. Então, por que eu falei que isso é um caráter residual? Porque a atividade rural, tradicionalmente, Rosa Maria, era considerada civil. Então, hoje, pelo código, né, ela pode continuar sendo civil, ela não foi atraída para a configuração da empresa. É uma opção dos interessados em se constituírem como empresários ou não, sujeitos ao regime jurídico empresarial, que a gente vai ver quais são as características, ou não. Então, aí eu acho que é uma presença residual. E a atividade intelectual? A atividade intelectual, sim, a gente vai ter que olhar o objeto. Então, essas duas, o objeto é importante. Porque na atividade intelectual nós temos a exceção em que não se considera empresário aquele que exerce atividade intelectual de natureza literária, artística ou científica. Há um enunciado, acho que é o enunciado 193 do Conselho da Justiça Federal, que diz que a atividade que se caracteriza intelectual é aquela exclusivamente intelectual, não aquela preponderantemente intelectual, mas aquela atividade exclusivamente intelectual. Ou seja, uma atividade de consultoria é intelectual, né? Uma sociedade de advogados é intelectual, uma sociedade de contadores é intelectual, ou seja, aquelas sociedades que têm objeto exclusivamente intelectual. Prestação de serviços educacionais, intelectual. Agora, se começa a acoplar a essa atividade intelectual a venda, a comercialização ou a materialização dessa atividade em certos suportes, de mídia, inclusive, e a comercialização, aí deixa de ser o trabalho meramente intelectual, questão meramente intelectual presente. E aí, então, se descaracteriza. Mas enquanto se mantiver a atividade exclusivamente intelectual, isto está fora do conceito de empresa, mesmo que tenha muitos empregados, mesmo que seja uma atividade grande. É o caso, por exemplo, posso citar do maior escritório do Brasil, que é o Pero Neto. O Pero Neto, mesmo com, sei lá, mais de 300 advogados, constitui atividade simples, atividade não empresarial. Por quê? Porque é atividade intelectual, porque o Estatuto da OAB proíbe que a sociedade de advogados tenha outro objeto, é intelectual porque proíbe que participe da sociedade de advogados quem não é advogado, é intelectual porque não pode ter caráter mercantil, diz o Estatuto da Ordem. Então a sociedade simples tem essa natureza a sociedade de advogados tem essa natureza de sociedade simples. E aqui, né, o Nery, tinha falado com você do Gladson Mamed, olha o que o Gladson falou, né, que é uma pessoa doutor lá em Minas, né? O Gladson disse, olha, não se confunda os conceitos de empresário e comerciante. Essa palavra, a advertência que ele fez, de maneira até, eu falei tal com o Rodolfo, na Associação Comercial do Rio, e na Comissão de Assuntos Jurídicos, e eu falei isso aqui, né? O Rodolfo, eu não devia ter falado, que o pessoal ficou meio chateado com você. Né? Associação Comercial, né, para dizer que a palavra comerciante não só tem sentido coloquial, histórico, não é mais relevante para qualificar alguém hoje em dia, né, podem ter ficado chateados. Mas eu fiz em nome do rigor científico.
Então, a palavra comerciante perde o sentido técnico, porque era baseado em ato de comércio, né, que possui no sistema anterior, e passa a ter uma mera colocação, uma mera significado coloquial, ou seja, o histórico, né, o social, que é comerciante, mas do ponto de vista jurídico não serve mais para inserir alguém ou não no regime jurídico empresarial. Houve a unificação do direito civil com o direito comercial, só que essa unificação não foi total, foi parcial, no campo do direito das obrigações. Ficaram fora do Código Civil, evidentemente, a legislação especial de título de crédito, né, falências e recuperação, marcas e patentes, né, que são matérias que compõem o direito comercial, mas não integram o novo Código Civil. Então houve uma unificação, mas essa unificação foi parcial, e ainda disse o Miguel Reale, né, coordenador da comissão do Código, que mesmo essa unificação ocorreu no plano legislativo. Doutrinariamente, mesmo que eu tenha diante do mesmo dispositivo legal, por exemplo, matéria de contratos e obrigações, prescrição, está tudo unificado, mas conforme a relação seja de direito comercial ou seja de direito civil, nós vamos interpretar de maneira diferente. A mesma boa-fé, que tanto se fala hoje em dia, boa-fé objetiva, não pode ser a mesma, interpretando-se uma relação de direito comercial e uma relação puramente civil. Então, a matéria legislativa, a substância legislativa é a mesma. O que vai variar é apenas o critério de interpretação iluminado por princípios, características e métodos interpretativos desse ramo do direito que a gente esteja. Então, isso traz como consequência, acaba a figura do comerciante, no lugar do comerciante entra o empresário, com outros critérios de configuração, mas entra agora o empresário, né? E o contraponto do empresário, que é a sociedade simples. A previsão de uma teoria geral das sociedades e do regramento das diferentes espécies societárias no Código, né, porque nós antes tínhamos sociedade civil, né, no Código Civil, e as demais sociedades no Código Comercial, e mais ainda a lei o decreto de limitadas, mais a lei das SA. Agora, todo o regramento societário está contido no Código Civil. Fica apenas de fora a SA. E também há uma unidade de tratamento de contratos e obrigações, Rodolfo sempre me lembra, também em matéria de prescrição, que os prazos são iguais para contratos e obrigações, tanto faz, sejam civis ou mercantis. Paulo, por favor. Bom, e aí o Miguel Reale diz, olha, essa unificação que o Código fez, embora esse direito de empresa ele conste do livro 2, da parte especial, mas ele já começa lá na parte geral, porque o Código distinguiu a associação de sociedade. Toda sociedade, agora, é sempre com fins lucrativos. Sempre pressupõe um intuito de lucro, um intuito de obter superávit e se apoderar, se apropriar desses superávites, desses resultados da atividade. Sempre. Qualquer sociedade, seja simples, seja empresária. Se for uma reunião de pessoas sem fins econômicos, aí então nós temos, a partir do artigo 53, o quê? As associações. Né? Nós tínhamos, inclusive, a SUIPA, né? Sociedade Protetora dos Animais. Se ela fosse constituída hoje, teria que chamar a SUIPA, né? Porque agora é a associação. Mas aí, por questão de direito adquirido, permanecem as denominações que ela já tinha antes do Código Civil. Né? Mas se fosse constituída agora, a SUIPA teria que ser a SUIPA, não mais SUIPA. Né? Então começa essa distinção lá no artigo 53, na parte especial, com o Código distinguiu a associação de sociedade. Ficaram as associações apenas na parte geral, enquanto que as sociedades, todas elas compõem, né, o livro 2 do direito de empresa. E aí acaba, que o Miguel Reale falou, isso acaba essa sinônimo de sociedade civil com ou sem fim lucrativo. Né, ou, às vezes, chamando de associação, né, chamando a mesma coisa de sociedade civil. Então acabou. Ou é associação sem fim lucrativo, ou é sociedade, não importa se é simples ou empresária, mas sempre com fins lucrativos. Por favor, Paulo. Bom, o Marlon Tomazetti, que é um professor de Brasília, que também tem um livro muito bom chamado Direito Societário, que esteve conosco lá no STJ, na votação dos enunciados do Conselho da Justiça Federal, ele elogia o conceito de Bulgarelli para identificar o que é empresa. Empresa é atividade econômica organizada de produção e circulação de bens ou serviços para o mercado, exercida pelo empresário em caráter profissional através de um complexo de bens.
Então, ele ressalta que é uma atividade, né? Essa atividade pode ser produtora ou circuladora de bens ou serviços, ou seja, inclui agora também serviços, para a satisfação do mercado, ou seja, em condições de liberdade econômica, né? Liberdade de empreender, né? Livre iniciativa, com livre concorrência, né? E através de um complexo de bens, que é o estabelecimento. Então, a gente identifica aí o perfil subjetivo da Aschini, definindo quem é o empresário, define que a empresa é uma atividade também, e o perfil objetivo, que é um complexo de bens através do estabelecimento. Então, esse mérito o Bulgarelli teve, de uma síntese muito boa, reunir os 3 perfis principais do Aschini. Faltou, nessa definição, o perfil corporativo, que é expresso pelos empregados, né? Porque não há empresa se não houver empregados. São eles que, eu vou trazer aqui um slide citando o Fábio Coelho, são os empregados que, materialmente falando, exercem, né, põem a mão na massa e exercem os atos operacionais do negócio. Então, onde não houver empregados, eu vou trazer uma estatística aqui do CAGED, que é assustadora, né? 68% dos negócios do Brasil, 68% dos negócios do Brasil não têm empregados. 68% dos negócios do Brasil são sociedades simples, porque no micro, que não tem empregados. Então, quem não tem empregado não é empresário, não se qualifica como empresário, não é sujeito ao regime jurídico empresarial, não está sujeito à falência, pedir recuperação, não é registrado na junta comercial, é sim no RCPJ. Né? A gente vai avançar nesse tom, por favor. Bom, como é que se caracteriza a atividade empresarial? Primeiro, nós temos 3 critérios. Primeiro é o critério estrutural ou funcional, é a mesma coisa. Que critério é esse? É quando eu olho para o artigo 966 e identifico se alguém reúne os requisitos previstos no artigo 966, que é exercício em nome próprio, uma atividade econômica, que tenha organização, com intuito lucrativo profissional, basicamente que conte com organização dos fatores de produção. Esse é o critério estrutural ou funcional. Só é empresário aquele que reúne, que coordena, que dirige, que supervisiona, né, fiscaliza, né, a atividade que ele impõe para que os seus empregados possam exercer. Sem isto, não tem atividade empresarial. Ninguém é empresário de si mesmo. O empresário é sempre aquele que coordena, dirige, comanda o trabalho alheio. Aliás, essa palavra, desculpa aqui o meu francês, que é péssimo, né? Mas a palavra empresário vem do francês entrepreneur, que significa, na origem, líder ou chefe de expedição militar. Então, o empresário é aquele que coordena, lidera o trabalho alheio. Ninguém é empresário de si, porque ninguém pode estabelecer regras para si mesmo. As regras em que alguém estabelece, que hierarquizam as funções, distribuem as tarefas, cobram resultados, isso não se faz para si, faz para os outros. E que corresponde também ao próprio advento da Revolução Industrial, quando houve a divisão internacional do trabalho. Onde, de um lado, tinha o quê? Os donos dos meios de produção, e, de outro lado, quem? Aqueles que colocaram a sua força de trabalho para os titulares dos meios de produção. Então, é aí que houve o racha, não houve a divisão. Então, ninguém pode ser empresário, não é possível que naquele momento a gente identificasse quem era o comerciante e agora diga, né, que aquele que trabalha sozinho, né, sem empregado, o máximo empregado, uma função pouco qualificada, seja empresário, quer dizer, estamos dando um passo atrás. Né? Então, realmente, não pode ser. Então, o primeiro critério, mais importante, é esse critério estrutural ou funcional, que é só mirar para esse artigo 982. O outro critério que nós também adotamos, nosso direito também adota, é o critério formal, que não depende dessa estrutura, não depende desses fatores de produção, e que basta, né, se constituir sob a forma de SA, em que o código diz que é empresário. Ou seja, toda SA tem natureza empresária, mesmo que não tenha empregado, mesmo que não tenha atividade, mas por força de lei, um critério, né, da autoridade da lei, por força de lei, que define o SA como empresário. E o último critério, que para nós é novidade no Brasil, é o critério do registro. O registro é que vai determinar se alguém é empresário ou não. Esse registro agora é previsto no artigo 971 e 984, 971 para o empresário rural, pessoa física, 984 a sociedade rural,
que pode optar pelo registro. Essa opção pelo critério de registro é que vai determinar se é ou se não é empresário. Ninguém é considerado nem irregular empresário rural, né, enquanto não houver esse registro, que para esse efeito é constitutivo. Para adquirir a qualidade de empresário para o rural, o registro passa a ter efeito constitutivo, e não efeito meramente declaratório, como acontece com o critério estrutural e funcional. Bom, se alguém é empresário, o que acontece com ele? Primeiro é o sistema de registro. Eu tenho que identificar se alguém é empresário, que ele está sujeito a um sistema de registro próprio. Que sistema é esse? Bom, é a junta comercial. Né? Diz o artigo 967, que é obrigatória o registro na junta comercial. Temos também o 1150 do Código Civil, que diz o quê? Que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se à junta comercial. E a sociedade simples vincula-se ao registro civil de pessoas jurídicas. Outra característica do regime jurídico empresarial é o processo de execução coletiva por concurso universal de credores, que quem é empresário está sujeito o quê? À falência e à recuperação. Basta consultar não só esses artigos que eu citei, mas também o artigo 1º da Lei das SA. O artigo 1º diz, da Lei de Falência e Recuperação, né? A Lei de Falência e Recuperação diz: esta lei se aplica ao empresário individual e às sociedades empresárias. Então, a associação não tem nada a ver com empresário. Né? Aliás, surgiu um caso, né, não sei se o Rodolfo comentou, uma associação lá na Casa da Saúde de Portugal, no Rio, entrou com pedido de recuperação. O juiz de primeiro grau deu, ainda bem que tinha um promotor vigilante que agravou, né, e o tribunal proveu, então desfez essa bobagem toda. Né? Então, deu recuperação para uma associação, nem sociedade era, para uma associação. Né? Mas teve alguém lá atento e desfez antes que isso aí virasse moda. Né? Então, por exemplo, a sociedade simples, ela estaria sujeita ao processo de insolvência civil, e não ao processo de falência e recuperação. Quem é empresário está sujeito não só à falência, mas também a crime falimentar. Né? Não existe crime falimentar de quem não é empresário, de quem não ostenta a qualidade de empresário. E, por fim, o regime jurídico empresarial também se caracteriza por um sistema formal de escrituração. Né? O Código diz no artigo 1179, 1180, o Código Civil, que o empresário e a sociedade empresária devem ter livros e manter uma escrituração para esse fim necessário. Né? Não é que uma associação não possa ter livros, né? Não é que ela não esteja desobrigada, mas será por força de outros aspectos. Nós tivemos agora, aprovada esses dias agora, a nova lei que trata da filantropia. E essa lei diz, olha, quem quiser ser entidade beneficiada pela filantropia, pelas isenções todas, tem que ter um sistema de contabilidade, inclusive auditado por auditores externos. Mas é um problema não de associação. É um problema que tem a ver apenas com a necessidade de obter um certificado de filantropia. Então, não é inerente à associação. É ao contrário do empresário e da sociedade empresária, pelo simples fato de terem essa natureza, estão obrigados a ter uma contabilidade, livros, principalmente um diário, independentemente de outras finalidades. Bom, e as atividades econômicas não empresariais? Quais são? Quais são aquelas que não serão registradas na junta comercial? Primeira seria a firma ou empreendedor individual simples. Essa figura que não é prevista expressamente na lei. O que a lei prevê, o Código Civil prevê, a lei de microempresa, a lei complementar prevê, é apenas um empresário individual. Mas existiria alguém que, de maneira autônoma, sem estrutura, quisesse também regularizar a sua atividade econômica? Né? Sim, esse seria aqui. Por analogia, se existe a sociedade empresário e o empresário individual, né? Se existe a sociedade simples, quem é que, sendo autônomo, profissional, pessoa física, não tendo empresário, seria o quê? Seria uma firma individual ou empreendedor. Né? Eu coloquei aqui o artigo 868 da Consolidação Normativa da Corregedoria do Rio de Janeiro, né? Aprovado agora, Rodolfo, bem recente, né? Agora dia 14 de 8 de 2009. E esse artigo 868 que prevê o registro dessa firma individual simples, ou desse empreendedor simples, no cartório, no RCPJ, dizendo que se considera um empreendedor individual
a pessoa natural que exerce atividade econômica sem organização empresarial, exigida no artigo 966 do Código Civil, ou que se encontra na condição prevista no parágrafo único do mesmo artigo, que é a atividade intelectual. Né? Então, aí há a previsão na Corregedoria do Rio de Janeiro, né, de registro lá de empresário, de filho individual, ou como queiram chamar, a consolidação eu prefiro chamar de empreendedor individual. Né? Por favor. Desculpa. Quem mais ainda? O profissional exercendo atividade intelectual, ainda que de modo organizado, ou seja, sempre a atividade intelectual, né, será caracterizada como não empresária. A sociedade simples, evidentemente, que é não econômica, não empresária, será econômica, mas é não empresária. O empresário ou sociedade rural que não manifestaram o registro na junta, manifestaram o registro na RCPJ, também serão considerados não empresários. E a cooperativa. Né? A cooperativa, independente da discussão se o registro na junta ou na RCPJ, a cooperativa, o código diz claramente, a cooperativa tem natureza não empresária, tem natureza de sociedade simples. Por favor, Paulo, agora sim. Aqui eu transcrevo um trecho que é do parecer do Tavares Borba, que é o parecer de 2003, vocês devem ter esse parecer, né? E ele já dizia lá, né, antes da Corregedoria do Rio de Janeiro estabelecer essa previsão de registro do empreendedor individual, em 2003, né, a Corregedoria, 2002, 2003, a Corregedoria já havia previsto admitido essa figura da firma individual simples. Então ele diz o seguinte, o Tavares Borba, o não empresário individual é um profissional autônomo, né, estabelecido, e deveria também contar com o órgão de registro. Esse órgão seria quem? O RCPJ. Né? Houve, com efeito, uma emissão do Código Civil, a ser suprida pelo intérprete através da analogia. Né? Ou seja, nesse paralelismo, que se tem a sociedade empresária e o empresário individual, e a sociedade simples, então com o profissional estabelecido. E esse profissional, então, estabelecido seria aquele registrado no RCPJ. E aí ele menciona que no ano passado, ou seja, em 2002, a Corregedoria já havia admitido, constitui assim um precedente que então as firmas individuais de natureza civil fossem inscritas nesse registro. Ainda antes do Código Civil, falava então de natureza civil, quer dizer, firma individual civil, não firma individual mercantil, como o que nós tínhamos antes do Código Civil de 2002. Por favor, Paulo. Bom, e qual é o regime jurídico aplicável às atividades econômicas não empresariais? Né? Porque nós vimos aqui qual é o regime jurídico aplicável ao empresário. Quem não é empresário? Bom, quem não é empresário? Está registrado no RCPJ, salvo, evidentemente, sociedade de advogados, que pelo estatuto da ordem é registrado, né, na própria OAB. Né? Então, quem não é empresário, é RCPJ. Por outro lado, também não está sujeito à recuperação ou falência. Então, vejam, por exemplo, o caso do rural. O rural ele tem opção, é a opção de registro, que faz com que ele seja considerado empresário. Então, o empresário rural está pensando, eu não quero ter o risco de responder por um crime falimentar. Nem penso pedindo recuperação. Isso está hoje, isso passa na minha cabeça, processo complicado, eu quero uma coisa que não atrai incidência de regras tão complexas. Então, o que ele faz? Ele opta pelo registro do RCPJ, em circunstância em que ele fica longe da falência, longe de responder por crime falimentar. Não estou dizendo que ele vai responder por um crime que ele cometa, mas não será um crime falimentar, será um crime de estelionato, né, ou de fraude na ação de bens, mas não crime falimentar, porque para isso tem que ter a natureza empresária. E também não há uma obrigatoriedade, por exemplo, a sociedade simples, não há previsão, pelo menos no Código Civil, da sociedade simples ter um livro diário. É bom que tenha, é bom internamente e externamente, para efeito de credor, de fisco. Mas, se nós olharmos literalmente, não há essa obrigatoriedade. O artigo 1179 e 1180 se direcionam ao empresário individual e à sociedade empresária, devendo manter o livro. Né? Apenas, nesse caso, quem não é empresário não estaria sujeito a essa determinação, a não ser por outros aspectos, como eu falei, eu citei que o caso da filantropia, pontualmente a lei vai exigindo um caso ou um outro. Vamos, Paulo. Bom, como é que enquadra a sociedade simples? Como é que eu sei que vou registrar uma sociedade simples no cartório? Primeiro, se nós nos depararmos com alguém que manifesta no contrato social, porque não há como, né, nós não somos órgãos fiscalizadores, né, diz o André Fonte, que é desembargador
do TRF da 2ª Região do Rio, que se aplica a teoria da asserção, ou seja, da afirmação, ou seja, a parte afirma no contrato social que está constituindo uma sociedade de natureza simples. O RCPJ e a Junta não vão fiscalizar, vão apenas registrar a declaração de vontade. Então, se eles afirmam que possuem natureza simples, isso basta. Então, para o cartório, basta que haja essa afirmativa, essa asserção. As entidades econômicas sem os requisitos de organização. O que significa sem os requisitos de organização? Significa sem os fatores de produção. E quais são eles? Mão de obra, insumos, tecnologia e capital. Sem isso, nós não temos a figura do empresário. E aí tem uns 2 trechinhos que eu trouxe aqui do Fábio Coelho. Reparem comigo, novo, 2007. Não é empresário quem explora a atividade de produção e circulação de bens ou serviços sem alguns desses fatores. Não é. O empresário, no exercício da atividade empresarial, deve contratar empregados. São estes que, materialmente falando, produzem ou fazem circular bens ou serviços. São eles que operam. O empresário, na verdade, é aquele que fica no nível estratégico, no nível gerencial, não no nível operacional. No Rio de Janeiro, a gente costumava dar o exemplo, hoje em dia, coitado, mas eu costumava dar o exemplo do Arthur Sendas. Eu não consegui ver o Arthur Sendas cortando frios, atendendo no caixa, pegando mercadoria do estoque e colocando na prateleira. Eu vi aqui que a gente viu o Arthur Sendas, imaginava ele, atuando no plano estratégico do negócio macro da empresa, não era no dia a dia, no contato direto com o cliente ali. Apenas nós tínhamos um Rolinho Amaro que fazia isso, dar um bom dia para os passageiros de manhã na ponte aérea Rio-São Paulo, nós ali só um pouquinho para dar fazer um marketing, mas é evidente que ele poderia ficar atrás do balcão ali na fila de passageiros, fazendo check-in no dia inteiro, senão a empresa, o negócio não andava. Então, é exatamente isso, ou seja, Ascarelli, vários autores aqui, Carvalho de Mendonça, Alfredo Rocco, vários autores, olha, empresário é aquele que contrata, dirige, assalaria o trabalho alheio. Não é empresário aquele que não mantém empregados, não dirige, não fiscaliza e não coordena o trabalho alheio. Por favor, Paulo. Bom, nesse enquadramento, como é que eu faço para enquadrar a sociedade simples ainda? Exercício da atividade exclusiva intelectual está afastado do conceito de empresa. É esse enunciado 193 do Conselho da Justiça Federal. Sociedade de objeto rural não inscrita na junta comercial. Também temos um outro enunciado do Conselho, que é o enunciado 202. Rural que não manifestar o registro na junta não é empresário. Logo, sujeitam a caracterizar a sociedade, a sua atividade como não empresário, ou seja, simples. E às vezes enquadro também a sociedade simples por determinação legal. É o caso da cooperativa. A cooperativa diz a lei, independente do porte, da estrutura, se ela tem ou não empregados, se é uma grande ou pequena cooperativa, não importa. A cooperativa sempre é considerada, por determinação legal, sociedade simples. Bom, nesse enquadramento ainda, o Rodolfo gosta muito, ele me disse que o apelido do nosso ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Educação, na época de Getúlio, é o Chico Ciência. O Rodolfo me falou, olha, o apelido dele é Chico Ciência, eu nem sabia. Eu trouxe esse trechinho aqui do livro Requião, em que o Francisco Campos, o Chico Ciência, o Rodolfo me falou, disse, olha, observando a realidade dos negócios do Brasil, com que você tem lá o dono presente na porta do negócio, e se o dono não vai aquele dia, o negócio não abre, se a gente chega para comprar pão de manhã, a padaria está fechada, porque o dono da padaria não veio, ou morreu alguém da família e foi para Portugal, e a padaria vai ficar fechada. Nós não temos nessas atividades a figura impessoal que caracteriza o quê? O estabelecimento de regras que o empresário traça, dirige para o seu corpo de empregados que vai seguir cumprir essas regras. Então, nós não temos, na realidade do Brasil, a despersonalização da atividade econômica, que é um elemento fundamental e essencial ao conceito de empresa. Nós não temos empresa. Esses pequenos empreendimentos que o dono não vai, o dono falta, o dono chega atrasado, o negócio não abre, o espectro. O espectro é só atividade intelectual. Gente, que está dizendo isso é o coordenador da comissão do código. Ninguém melhor do que a autoridade do próprio Real. Então, um largo espectro de operações econômicas de natureza não empresarial.
Ele não citou que é apenas de caráter intelectual. O Tavares Borba também nos diz que, considerando que a sociedade limitada, com o novo código, ficou muito complexa, né, normas de convocação, de realização de assembleias, né, quóruns diferenciados, então, considerando que a limitada ficou mais complexa, né, e menos flexível, a tendência nos pequenos negócios deverá ser a sociedade do tipo simples, né, para que, então, dê a vestimenta societária desses pequenos empreendimentos. Bom, eu tenho sustentado também que a holding pura é também uma sociedade de natureza simples. Por quê? A holding pura, né, sem atividade operacional, ela não tem empregados, no máximo, às vezes, um contador, né, não tem estabelecimento, que ela tem lá um aluguel, parte de algum lugar que ela ocupa, né, ela é só apenas uma estrutura societária para o quê? Comportar os diferentes interesses, né, dos sócios na sociedade que ela controla. Em vez dos sócios na sociedade que ela controla fazendo acordo de acionista, preferiram criar uma nova sociedade e nessa nova sociedade acomodaram os seus interesses. Então, ela em si, holding pura, não tem empregado, não tem atividade. A atividade dela é apenas o quê? A boa gestão da outra sociedade que está por baixo dela, que ela controla, e essa outra, sim, poderá ser empresária, não a holding pura. Escrevi isso no Valor Econômico, no artigo de 2003, e tive aqui a felicidade do professor Jorge Lobo me citar. Eu disse, olha, o Ronald tem dito isso e, pela maneira que ele colocou, eu acho que ele concorda. Um exemplo marcante de sociedade simples tem sido ministrado por Ronald Sharp, que traz a holding pura, a empresa de papel, controladora vezes sem conta, até mesmo poderosos grupos econômicos e financeiros, em que só estão presentes os perfis subjetivo e objetivo, aqueles do Aschini que eu falei, e que influenciaram o Silvio Marcondes, né, relator do código. Este, inclusive, apenas em parte, por lhe faltar a ideia de estabelecimento e até mesmo de patrimônio comercial, bem como ausentes perfis funcional e corporativo. Né? Então, para você ver a repercussão, pelo menos alguma coisa, a gente tem que falar muitas coisas que a gente pensa, pelo menos um pouco delas, alguém pega, já é alguma coisa. Né? Bom, aqui aquele dado estatístico que eu vi, esse dado não mudou muito. Nós tínhamos em 2002, 4 milhões, 4 milhões e meio de negócios constituídos. Hoje em dia são 6 milhões, aumentou um pouquinho, né? 5,5, 6 milhões. E nessa proporção, o que a gente tinha lá no finalzinho do negrito? 68,3% de empresas, negócios, o jornal não fala, chama tudo de empresa, né? Até o sujeito que vende e compra o jogador, né? É um empresário de futebol, né? Não tem nem não tem estabelecimento, está aberto ao público, mas é chamado empresário de futebol. Né? Então, a proporção de empresas que tinham apenas sócios proprietários, sem empregados, correspondia a 68,3% do total do negócio no Brasil. O que significa isso? Em termos aqui de oportunidade para vocês, registradores, de aumentar esse registro, né? Porque tem uma demanda contida aí. Né? Há um trabalho importante, como o Rodolfo falou há pouco, que é de fazer junto aos contadores, que realmente levem a ideia, né, para os seus clientes que podem constituir uma sociedade com vantagens comparativas em relação à limitada, que é aquilo que todo mundo entra na vala comum, e a Constituição é limitada, tudo vira limitado, e a limitada hoje em dia tem tantas complicações que é melhor fazer uma sociedade do tipo simples. Inclusive, nós temos uma professora no Rio de Janeiro, que é a Mônica Guzmão, e ela é professora de vários cursos, professora da UNES, professora da FGV, e um dia chegou o Rodolfo, né, com o registro de sociedade simples pura, né, Rodolfo? Né? Inclusive, ela, a Mônica, a professora, né, com um outro promotor, Leonardo Marques, né, construindo uma sociedade simples pura, né, porque eles precisavam, lá são professores de vários lugares, também precisavam, né, emitir nota e tudo, e colocaram com atividade de prestação de serviços educacionais. Né? Então, quer dizer, até mesmo quem é do ramo está usando a sociedade do tipo simples. Quê? Simples puro, simples, do tipo simples, né? Simples puro. Próximo, Paulo, por favor. Bom, quanto à sociedade simples, ela às vezes é confundida. Aliás, é muito confundida. Né? Primeiro que a gente confunde a sociedade simples com a inscrição no simples tributário. Né? Isso é muito confuso, a grande confusão. E eu acho aí, me perdoem os órgãos tributários,
quem acabam fazendo essas leis tributárias também, encaminham apenas para a presidência, e o Congresso e a presidência encaminham o projeto seguindo tudo que a repartição tributária fez. Mas esqueceu-se na época que estava tramitando no Congresso, desde 75, um projeto de Código Civil que ia se chamar Sociedade Simples. Esqueceu-se que havia essa tramitação e deu-se a esse simples tributário, né, essa expressão simples, para confundir ainda mais. Né? Então, melhor que tivesse reservado outra nomenclatura, tendo em vista que estava se avizinhando a possibilidade de aprovação de um código, chamando a sociedade simples. Né? Até porque essas nomenclaturas simples tributárias não mudam. Né? Agora, a sociedade simples não vai mudar. Né? Tivemos aí mais de quase 100 anos de vigência do Código Civil, agora essas questões tributárias, refis, é simples, né? Daqui a pouco está mudando a nomenclatura. Né? Então, que reservasse outra nomenclatura para não confundir o MENEG com a sociedade simples do Código. E a sociedade simples do Código, ela é simples por natureza, ou seja, quando se contrapõe à natureza empresária, mas ela é também simples em relação ao tipo, ou espécie, ou forma societária. Então, a sociedade simples pode ser quanto à natureza, quando ela se contrapõe à empresária, e pode ser simples quanto ao tipo, né, ao lado da limitada, da anônima, da comandita simples, comandita por ações, nome coletivo, é mais um tipo societário. Então, ela pode ser quanto à natureza e quanto ao tipo. E a sociedade simples, pelo artigo 983, né, de natureza simples, pode optar pela utilização de uma das formas societárias próprias das empresárias, sem que elas se convertam em empresários, que é o caso também bastante frequente da sociedade de natureza simples, que adote a forma societária, o tipo societário limitado, caso que ela é chamada sociedade simples limitada, né, sem que ela se torne empresária. O próximo slide fala o Miguel Reale, né, dizendo que é possível da natureza simples optar a forma empresarial sem se converter em empresário e continuando, inclusive, com o registro no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sem submeter à falência, sem submeter à recuperação, né, continuando registrada no RCPJ. Aliás, quando eu falo isso, não sei se os registradores estão acostumados, mas quando eu falo do aula para isso, as pessoas me olham, mas como é que a sociedade pode ter uma natureza e pode usar o título empresário? Que coisa maluca! Né? O pessoal fica me olhando uma cara assim de estupefata. Né? E eu digo o seguinte, isso não tem nada de novo. O Código Civil de 16 já dizia, né, no artigo, acho que 1364, 1365, as sociedades civis que revestirem as formas mercantis serão registradas no cartório civil de pessoas jurídicas e civil será o seu foro. E o próprio artigo da Lei 6.015 né, também prevê o quê? O artigo 114. Serão registradas no registro civil de pessoas jurídicas o quê? As sociedades civis que revestirem as formas das sociedades mercantis. Onde é que há novidade? Não tem novidade nenhuma. Não tem, literalmente não tem. Ou seja, o nosso legislador, desde 1916, já concebia que uma sociedade tivesse uma natureza, ou seja, natureza civil, mas que tomasse emprestado e utilizasse a forma societária e mercantil. Então, o que existe hoje em dia? A mesma coisa. Ou seja, nós temos uma sociedade de natureza simples que também pode optar pela utilização de um tipo empresarial. Da mesma maneira que antes era civil e podia optar pela forma mercantil. Porque não há novidade, literalmente não é algo inusitado e que causa, aí fora desse nosso ciclo aqui, não deveria causar tanta perplexidade. Por favor, Paulo. Aí, como eu falei, a atividade de fins econômicos, mas não empresária, não se subordina, né, uma atividade de fins econômicos, mas que não seja empresária, não está subordinada às normas relativas ao empresário, ainda que se constitua de acordo com os tipos empresários, né, ainda que seja mais limitado, menos a SA. A SA sempre será empresário. Também o enunciado 57 do Conselho da Justiça Federal, dizendo que a opção pelo tipo empresarial, permitido pelo 983, não afasta a natureza simples da sociedade. Paulo. A importância dúplice da simples pura ainda, né? Porque, em primeiro lugar, ela constitui a chamada parte geral do direito societário. Se a gente olhar na sociedade em comum, se nós olharmos na sociedade em conta de participação, né? Aliás, a rigor, né? As duas nem têm personalidade jurídica,
Se olharmos na sociedade no nome coletivo, se olharmos na limitada, o que o Código diz insistentemente? Toda vez que o capítulo de limitados, que o capítulo do nome coletivo, que o capítulo de qualquer tipo societário for omisso, aplicam-se subsidiariamente as regras de quê? De sociedade simples. Então, nesse ponto, ela vai cumprir o papel de ser, né, a parte geral, de ser o estatuto básico do direito societário no Brasil. Né? Eu achei, Rodolfo, isso aqui a gente não tinha falado, não, mas essa transcriçãozinha do Valde, que ele diz o seguinte, citando em português, a Ventura, que quando se fala em direito subsidiário, em bom rigor, constitui uma extensão legislativa da disciplina particular determinada do Instituto Jurídico. Enquanto houver direito subsidiário, não há lacuna. Porque como o próprio Código diz, na omissão da limitada, que é 1053, na omissão da limitada aplica-se as regras de sociedade simples, não está havendo lacuna, né? Porque está vendo que é uma extensão legislativa que se estende, né, se expande e se aplica à disciplina de limitadas. Né? Então, a primeira importância da simples pura é como regramento básico societário. E a segunda importância é como adoção facultativa de sua forma típica nos pequenos negócios, nos pequenos empreendimentos, quando não houver a presença dos requisitos próprios de organização empresarial, né? E também naquelas sociedades com objeto intelectual. Ou seja, ela tanto é um tipo, um regramento geral, como ela também é um tipo societário adequado para pequenos empreendimentos. Bom, e o regime da cooperativa no RCPJ? Né? Quais são os argumentos utilizados para o registro da cooperativa no RCPJ? Né? Bom, em primeiro lugar, que a cooperativa é uma sociedade de natureza simples, não é do tipo simples. Por que não é do tipo simples? Ela é mais um tipo societário, tem lá 2 ou 3 artigos no Código Civil, e o resto tem a lei de cooperativas que traça todo o perfil da cooperativa. Então, ela é de natureza simples, não é do tipo simples. É a sociedade simples apenas como natureza. Primeiro, que ela é simples. Né? Segundo, que o artigo 18 da lei de cooperativas não foi recepcionado, né, pela Constituição de 88. O que diz esse artigo 18? Que o controle prévio governamental sobre as cooperativas é feito por um órgão que é aprovado o seu estatuto e depois é registrado na junta. Ou seja, esse artigo 18, na verdade, ele trata não só, é o mesmo artigo do registro na junta, mas trata também da intervenção do poder público sobre a constituição e funcionamento de cooperativas. E o que a Constituição diz nesse artigo 5º, inciso 18º? Que é vedada a intervenção, a interferência do poder público na constituição e no funcionamento de cooperativas. Então, se esse artigo 18 dizia que o regime na junta e esse artigo pressupõe o controle, né, e aprovação dos estatutos, então esse artigo, segundo Modesto Carvalhosa, foi o primeiro a levantar isso, Modesto Carvalhosa, esse autor tão conhecido, né, de comentários à lei de falências, ele tem também comentários ao novo Código Civil, pela editora Saraiva, em que ele diz isso, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição, que é um artigo que trata, né, da fiscalização. E tinha um sentido de fiscalização mesmo, porque a junta comercial é única em cada Estado. Então, para o Executivo Federal chegar até a cooperativa, identificar quem são os seus dirigentes e praticar atos de intervenção é muito mais fácil. O governo federal, o Executivo Federal, através do DNRC e o seu braço executivo, que era a junta, praticar a intervenção do que procurar, né, mais de 5 mil cartórios que fazem RCPJ, pelo menos um em cada município. Né? São Paulo tem, né, mais de 10, né? Do que o executivo então ficar procurando qual é o cartório na cidade do interior, que pudesse até alcançar mais próximo às próprias partes, né? Mas que ele queria um órgão perto dele, né, que pudesse, então, por intermédio desse órgão, exercer essa fiscalização, esse controle, essa intervenção nas cooperativas. Então, esse artigo é não recepcionado. Bom, também teve que houve revogação do artigo 32 da lei das juntas comerciais. Né? A lei das juntas comerciais, alguém diria, não, mas o artigo da lei das juntas é posterior à Constituição. Né? A lei das cooperativas é anterior. A Constituição não foi recepcionada. Mas eu tenho a lei das juntas, que é de 94. E ela, então, previu o registro da cooperativa na junta. Né?
Só que eu entendo que ele foi revogado, esse artigo, pelo 1150. 1150 diz o quê? Quem é empresário é junta, quem não é empresário é RCPJ. Mas aí ele ainda pode dizer, não, mas tem o artigo 1093 do Código Civil, que diz, né, salvo aquelas pouquíssimas disposições do Código Civil, 2 ou 3 artigos, salvo o disposto do Código Civil, a cooperativa rege por lei especial. Né? E a lei especial, que é a lei de cooperativa, né, a 5.764, diz o quê? Que o registro é na junta. Ora, esse artigo é não recepcionado. Né? E, na verdade, quando o Código Civil diz que a cooperativa será regida por lei especial, não é lei especial de registro. Lei especial de registro nós já temos. Né? E o que o Código Civil quis dizer, olha, salvo que dispõe o Código Civil, a cooperativa rege pelo disposto de lei especial, mas rege pela disposição de lei especial sobre o quê? Sobre o funcionamento. Qual é o número de sócios de cooperativado para fundar a cooperativa? Né? Quais são os órgãos operativos? Tem que ter um conselho fiscal, uma diretoria. Né? Qual é a competência dos seus órgãos, a competência da Assembleia, né, do Conselho Fiscal, né? Os direitos e deveres do associado, a questão do capital, a dissolução da cooperativa. Não tem nada a ver com o registro. Quando o Código Civil fala que a cooperativa rege-se, salvo o disposto do Código Civil por legislação especial, não é em relação ao registro, é a estrutura, o funcionamento, a dinâmica interna da cooperativa. Né? E já que o novo Código Civil, isso aí quem fala muito bem o Borba, ele institui um novo sistema registrário, baseado naquela bipolaridade. Né? Empresário por um lado, não empresário do outro. É esse o sistema que substituiu ou que teria substituído qualquer previsão normativa anterior que contrariasse com esse novo programa registrário que o Código criou. E aqui eu citei alguns autores que defendem essa ideia, né, que é o Arnoldo Walt, o Fabiano Coelho, Silvio Venosa, Modesto Carvalhosa, Tavares Borba, José da Silva Pacheco, André Santa Cruz Ramos, esse autor novo, né, que é procurador federal que está atuando no CAD, com um livro muito bom de direito empresarial, que deve ser feito no RCPJ. Então, eu acho que a questão não está vencida, não. Acho que a gente pode tentar prevalecer. No Conselho da Justiça Federal, o Silvio Venosa defendeu, inclusive um enunciado, não foi, Rodolfo? Foi um enunciado tentando fazer com que o Conselho aprovasse o enunciado dizendo que a cooperativa tinha que ser registrada no RCPJ. Né? Mas a polêmica foi grande. E o Venosa diz o seguinte, é muito mais fácil para uma pequena cooperativa de catador de lixo, por exemplo, né? Se registrar na junta comercial. Né? Então, onde é que está mais próximo dele? Né? Qual é o órgão de registro que está mais fácil, de fácil acesso às pequenas cooperativas? Não é na junta comercial no Estado, né? Ainda que tenha postos. No Rio de Janeiro tem alguns postos da junta pelo Estado, mas no cartório de registro de pessoas jurídicas da cidade, onde ele se encontra com um órgão muito mais de acesso, né, para que ele possa construir e regularizar de imediato a sua atividade. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos um amigo que é o Gustavo Borba, que é o filho de Tavares Borba, que é o procurador-geral da junta, o Gustavo, que é muito amigo nosso. Né? Falo isso sem uma preocupação de incomodá-lo, mas o que no Rio de Janeiro se diz, olha, quem puder não registrar na junta, foge da junta, vai para o RCPJ, porque a junta do Rio de Janeiro é um caos, uma fila danada, uma confusão, né, um processo decisório complexo, cada vogal da junta entende diferente, né, então se puder sair da junta, o pessoal sai. Né, então é o recado que a gente leva do Rio. Próximo, por favor. Aqui a gente vai começar a acabar, são 4 quadrinhos, né, 4 slides, que eu faço essa comparação entre a sociedade simples pura, né, do tipo simples, a limitada e a anônima fechada. Tá? Esse quadrinho já vim trabalhando nele, às vezes quando eu vou aumentando, ele saiu inicialmente publicado no Jornal do Comércio, lá no Rio de Janeiro, já há algum tempinho. Então, a primeira coisa da sociedade simples seria essa certa agilidade que ela possui operacional, né? Aqui é mais ou menos um tópico resumo, porque ela não tem previsão de assembleias ou reuniões, ela não tem previsão de livros, não tem previsão de convocação, então ela é muito mais ágil do ponto de vista operacional para aquele que não está muito acostumado, não quer se envolver em grandes
complexidade documentais, ou ficar atento a prazos ou condições de funcionamento. Na limitada, nós temos exigências maiores de formalidade, se comparadas com a simples, e na anônima fechada nem se fala, né? Só de livro, no artigo 100 da Lei das SA tem vários livros. O processo de constituição é muito mais complicado, tem que ter depósito, né, de uma quantia numa instituição financeira autorizada pela CVM para constituir mesmo quando for companhia fechada, né, e tem uma estrutura jurídica operacional, é muito mais complicada, né, às vezes tem que ter conselho de administração, às vezes não tem, né, tem que ter no mínimo 2 diretores, né, que a lei obriga, né, emitir valores mobiliários das ações, tem que as ações são com certificado sem certificado, se for sem certificado, tem que ser uma conta de depósito mantida no nome da instituição financeira, enfim, entra numa barafunda de complexidade muito maior, né, que às vezes pega os incautos de surpresa. Na sociedade simples pura, a responsabilidade dos sócios pode ser subsidiária ou limitada. Os sócios podem definir isso no contrato social, que é o artigo 997, inciso 8º. O 997, inciso 8º diz: o contrato social define se os sócios respondem ou se não respondem pelas obrigações da sociedade. Se responderem, como é que se dá essa responsabilidade? Diz o artigo 1023. Essa responsabilidade não é solidária. Essa responsabilidade não é em relação ao capital social. Essa responsabilidade é proporcional às cotas de cada um, sempre. A não ser que os sócios definam que responderão solidariamente. Então, desse ponto de vista, é até melhor do que a limitada. Que a limitada, se o capital é integralizado com bens que não possuem valor real para a integralização, o artigo 1055 diz que todos os sócios ficam solidariamente responsáveis. O artigo 1052 diz que, enquanto não houver integralização, todos os sócios ficam solidariamente responsáveis até o limite da integralização. E na simples pura? Na simples pura, a responsabilidade, se houver dos sócios, é restrita à cota parte deles. Né? A responsabilidade subsidiária, se houver, é restrita à cota parte. E nesse ponto, ela até blinda mais, uma expressão que é pouco usada no Rio, mais usada em São Paulo, blindagem patrimonial. Ela serve mais a blindagem patrimonial do que a limitada, porque ela permite que o sócio não responda. E, mesmo que preveja que responda, a responsabilidade é proporcional às cotas, não é em relação ao total do capital social, muito menos solidário. Na limitada, então, é a responsabilidade solidária até a integralização, e na anônima fechada, a responsabilidade é sempre restrita às ações que cada um tenha subscrito ou adquirido, sempre as próprias ações. Por favor, Paulo. Na sociedade simples, agora é uma coisa extraordinária, liberdade para aumento e, na verdade, também redução do capital. A lei simples tem essa grande vantagem. Eu quero aumentar, eu quero diminuir o capital. Você pode aumentar, diminuir à vontade, não tem limitador. Na limitada, tem. Aliás, isso muito acontece. O sujeito vai constituir vai participar de uma licitação. Aí a licitação exige um capital alto. Né? E aí o que diz o Código Civil para a limitada? O capital só pode ser integralizado depois que só pode ser aumentado se já estiver previamente integralizado. Você não pode aumentar o capital limitado se não estiver integralizado. Né? E na simples, pode aumentar à vontade. Para reduzir o capital social na limitada, se for excessivo, tem que publicar a ata que deliberou pela redução, aguardar 90 dias e só depois é que pode ser levado a registro. Aliás, a gente nem comentou, o Gustavo lá no Rio de Janeiro, Gustavo era procurador-geral da Junta do Rio de Janeiro, eles criaram um sistema de impugnação de credores no caso de redução do capital, em que quem vai receber as impugnações, que o Código Civil diz no 1084, 1083, 1084, que os credores terão prazo de 90 dias para impugnar a redução do capital, da limitada. E a Junta regulou lá no Rio de Janeiro dizendo que as impugnações serão entregues ao secretário-geral da Junta Comercial. Um ato deliberativo, tem 15 dias isso, está no site da Junta. E a simples pura não tem nem restrições para aumentar nem para diminuir. Você pode deliberar a redução e registrar bem logo a redução. Não precisa aguardar esses 90 dias aí que o Código Civil exige para a limitada. A SA também exige publicar no DO, Grijol de Grande Circulação, no Grande Circulação e Diário Oficial, e aguardar 90 dias, só depois é que pode
registrar. Fora que é o custo, né, disso que é caro. Na SA, o aumento tem uma restriçãozinha, aumento de capital, mas condicionado à realização de 3/4 do capital. Né? Então, eu posso aumentar desde que o capital anterior, antigo, já esteja, pelo menos, 3/4 esteja integralizado. Ou seja, até melhor, nesse ponto aqui, é até melhor a SA fechada do que a limitada. Né? Porque a limitada eu tenho que integralizar tudo para aumentar. Na SA fechada, então, se eu tiver 3/4, eu posso aumentar. Na sociedade simples pura, não há previsão de assembleia reunião formal de sócios. Fala em reunião, artigo 1010, fala em reunião, mas não diz exatamente que regras que vão presidir essa reunião. Né? Qual é a convocação? Qual é o quórum? Né? Na primeira convocação, no quórum de instalação, primeira convocação, o código não fala. Né? Fala que a maioria absoluta, né? Na maioria, calcula-se a maioria de acordo com a maioria do capital social, mas não fala quais são as regras de convocação, de instalação e nem de documentação das assembleias. Ao contrário do Código Civil, que prevê um prazo de convocação, prevê um modo de convocação, prevê o quórum de instalação pela convocação e ainda diz que nos trabalhos será lavrada a ata e essa ata será reproduzida no livro de atas de Assembleia dos Sócios. Está lá na limitada. Né? E na SA também tem requisito semelhante. Na sociedade simples, não há regras sobre convocação dos sócios. Na limitada, tem que convocar, né, na verdade, são 3, né, Rodolfo, eu acho que tem existido um só, né, a rigor, eu acho que são 3 publicações de Diário Oficial, mais 3 em Jornal de Grande Circulação, para convocar a Assembleia de Sócios na SA. O Cristiano está dizendo aqui que está cobrando isso lá também. Né, para a Assembleia. A reunião pode dispensar pelo contrato social. Né? E a sociedade simples pura? Não tem essa previsão. Mesmo que o contrato não diga nada, só podem ser por telefone, combinam, se encontram, se tiver o quórum necessário para deliberar a matéria, mesmo que não tenha sido havido convocação formal, é válida a deliberação tomada na sociedade do tipo simples. Né? Na limitada, existe obrigatoriedade de assembleia com mais de 10 sócios. Quer dizer, até 10 sócios é possível prever um contrato, a reunião, e na reunião dizer como é que serão convocados, como é que será documentados os trabalhos, né? Mais fácil. Existe também na limitada a possibilidade de até de dispensa da própria Assembleia, se todos os sócios, né, assinarem por escrito, todos, a matéria que seria objeto. E dispensa também a convocação, se todos os sócios da limitada disserem que estavam cientes do dia, do local, né, e da matéria que ia ser discutida na Assembleia. Mas, de qualquer modo, é algo que tem que ser, envolve uma certa preocupação. Né. Na SA tem que ter Assembleia de Acionistas, não tem jeito, né, e tem que ter essas publicações também, da mesma maneira que a limitada. Por favor, Paulo. Na sociedade simples, não há livros societários, são livros contábeis, não, hein? Na sociedade simples, não há livros societários obrigatórios. A limitada agora tem 3 livros societários, que é o livro de atas e assembleias dos sócios, livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal e livro de atas da administração. São 3 livros agora previstos no capítulo limitada. Eu, no Rio de Janeiro, dou aula para um grande escritório de advocacia na área tributária, me contratou para dar aula no escritório, para treinar o pessoal do escritório, e é um bom escritório de especialidade tributária, e eu falei, olha, a limitada tem que ter no mínimo um livro de atas da administração, porque o livro de atas parecido com o Conselho Fiscal, só se a limitada tiver Conselho Fiscal. O livro de atas da Assembleia dos Sócios, só se houver Assembleia, já que o contrato até 10 sócios, como o Graciano lembrou, pode dispensar a Assembleia, instituir reunião e digo que não precisa ter o livro. Agora, o Modesto Carvalhosa, naquele mesmo livro que ele defende o registro da cooperativa no RCPJ, que é um livro de comentários ao Código Civil, ele diz que o livro de atos de administração é obrigatório, mesmo que só tenha um administrador. Porque o próximo administrador que vier pode examinar os atos, as decisões tomadas por esse administrador. Os sócios também podem querer examinar as decisões tomadas por esse administrador. O fisco, a justiça, também pode querer examinar esse livro. Então, o livro de atas de administração, e olha, eu falei no escritório, em boa atuação, eles disseram, nenhuma empresa que eles lidam tem livro de atas de administração. Nenhuma. Né, quando é agora obrigatório. Tá? Então, por aí a gente já viu que há mais uma preocupação limitada, se quiser enfrentar, por exemplo, depois com o fisco, com justiça, com o Ministério Público, né, com falta
de registro dos atos, né, vai enfrentar esse problema aí. Né? A norma tem vários livros, o artigo 100 prevê vários livros para a norma, mesmo fechada. Na sociedade simples, a alteração das cláusulas básicas do contrato somente pela unanimidade dos sócios. Isso aqui é um problema relativo da sociedade simples. O artigo 999 diz que a alteração do contrato social da sociedade simples somente pode ser feita com unanimidade, né, sempre que envolver as matérias previstas no 997, que são as matérias que devem constar do contrato social. É um problema? É. Tem que ter unanimidade. Porém, na prática, o Rodolfo me confirmou isso, na prática, o que tem de sociedade lá, de marido e mulher, né, de 3 sócios, 2 sócios apenas, e todo mundo com as mesmas participações, né, 1/3, 50% cada um, vai dar o mesmo problema da limitada. Se eu tenho uma sociedade do tipo simples, que tem 3 sócios, os 3 têm partes iguais, os 3 têm 1/3, cada um deles tem 1/3, para deliberar a alteração do contrato tem que ter unanimidade também. Mesmo que fosse uma limitada. Que uma limitada, para alterar o contrato, precisa de 3/4. Né? Então, 3/4, eu tenho 3 sócios com partes iguais, 2 sócios são 2/3, não são 3/4. Então, na prática, a questão do quórum dará a mesma, se tratando de limitada ou de sociedade do tipo simples. Né? Na limitada precisa 3/4, mas se tiver 2 ou 3 sócios com partes iguais, dá o mesmo caso da simples, você vai precisar da unanimidade também, e na norma fechada, para alterar o estatuto, tem que ter maioria absoluta. Na sociedade simples, existe outra vantagem, que é a possibilidade de sócio de serviço, ou seja, um sócio contribui com o serviço. Então, acaba com aquela história do sujeito entrar para sócio, ter uma limitada, né? Às vezes é um chefe de cozinha, alguém que tem uma expertise, mas não tem dinheiro para entrar, né, para integralizar o capital. Então, ele pode entrar numa sociedade do tipo simples e que fique definido no contrato social que a sua contribuição para a sociedade não será título de capital, será título de trabalho, da mesma maneira que existia antes da antiga sociedade de capital-indústria, e que no Rio de Janeiro não tem, mas em São Paulo eu soube que havia muitas, porque eu tenho um parecer que eu recebi do Miguel Reale, ainda vivo, em que o sindicato dos cabeleireiros de São Paulo consultava o Miguel Reale sobre o tipo societário que deveria ser utilizado para vários casos de salão de beleza em São Paulo que utilizavam a sociedade de capital-indústria, né, queriam adaptar ao novo Código Civil, transformando essa antiga sociedade de capital-indústria para agora a sociedade do tipo simples. Né. Na sociedade limitada não pode ter sócio de serviço, o artigo 1055 proíbe, né, não pode haver sócio cuja contribuição seja em serviço, e também na norma, todo sócio tem que ser de capital, também está proibido. Paulo, por favor. Na sociedade simples, eu tenho a fiscalização direta feita pelo sócio, que é o artigo 1021 do Código, diz que na sociedade simples, o sócio, salvo estipulação no contrato, pode fiscalizar o caixa, a carteira de clientes, né, e a contabilidade da sociedade a qualquer momento. A mesma regra vale para a limitada, já que o capítulo de limitada não tem uma regra sobre fiscalização do sócio no dia a dia da sociedade. Né? Então, temos a 1021, que é aplicável tanto à limitada quanto à simples. Na anônima não tem previsão do acionista ir lá fiscalizar diretamente. A fiscalização é através do Conselho Fiscal, né, através de representações minoritárias, né, no Conselho de Administração, através de documentos que devem ser obrigatoriamente postos à disposição antes das assembleias, através do comparecimento e o direito à palavra nas assembleias, né, através do pedido de exibição de livros da companhia por acionistas que representam mais de 5% do capital. Então, tem restrições, não é direto, como acontece com a limitada e a simples no Código Civil. Na sociedade simples, nós temos a possibilidade de exclusão do sócio apenas por via judicial, né, já que nós temos o artigo 1030, que prevê que o sócio pode ser excluído da sociedade por iniciativa dos demais sócios, quando houver justa causa. Né. Então, na sociedade simples pura, apenas pela via judicial. Na limitada, é que nós temos, além dessa possibilidade de exclusão do sócio via judicial, temos também a extrajudicial do artigo 1085. Então, na limitada, nós temos
possibilidade. Agora, se os sócios querem, por exemplo, ficar num lugar em que não querem ficar sujeitos a um sócio expulsá-lo, né, vão para a sociedade do tipo simples, que aí a expulsão só pode se dar através do caminho judicial. Né, não vão ter a possibilidade de ser excluídos pelo sócio majoritário. Na anônima não tem previsão de exclusão do acionista. Na sociedade simples, existe o direito de saída voluntária do sócio, ou seja, o artigo 1029 diz que a qualquer momento o sócio pode se desligar da sociedade, se ela tiver por prazo, vigorando por prazo indeterminado. Eu acho que esse artigo também se aplica à limitada, mas alguns autores, por exemplo, Maurício Menezes, né, aliás, o próprio Tavares Borba também. O Tavares Borba entende que esse artigo 1029, que permite o sócio desligar da sociedade a qualquer momento, né, não se aplicaria à limitada. Ou seja, o sócio da limitada, ele só teria duas opções. Ou ele ceder suas cotas, e aí encontraria o problema, né, de saber se os outros sócios iam concordar com a entrada de um novo sócio, iam querer comprar as cotas dele, dependeria do que o contrato social estabelecesse. Né, ou então, ele teria que aguardar o momento de direito de recesso para discordar de deliberações dos outros sócios para exercer a sua saída. Não teria, na limitada, na visão do Tavares Borba e do Maurício Menezes, professores, Maurício é professor da UERJ no Rio de Janeiro, doutor também em Direito, não teria opção de saída voluntária do 1029. Na limitada só teria o 1077. É uma tese minoritária, mas, de qualquer modo, que pode alimentar uma boa briga judicial. Né? Na SA não tem a possibilidade de exclusão de saída voluntária, tá? Mas existem vários precedentes, tem pelo menos uns 4 ou 5 do STJ, que já vem admitindo que na SA fechada, com características de sociedade intuito personae, que é possível o acionista pleitear a sua saída da sociedade nos mesmos moldes das sociedades de pessoas contratuais do Código Civil. É por exceção. O STJ tem sido comedido, né, já temos aí 4 ou 5 acordos, mas a matéria ainda é polêmica. Próximo, por favor, Paulo. Então, acabando aqui, o último slide. Redução do capital, eu já falei, que não tem restrições, não é limitada, 90 dias de impugnação por credores. Na Junta Comercial do Rio de Janeiro, essa impugnação é dirigida ao secretário-geral da Junta, por deliberação recente lá da Junta do Rio. Na SA fechado, tem que aguardar 60 dias também para registrar a redução do capital. Na sociedade simples, o Fábio Coelho, ele defende a ideia de que é possível que marido e mulher, mesmo no regime da comunhão universal ou da separação legal obrigatória, possam ser sócios na sociedade do tipo simples. Por quê? Porque, segundo o Fábio, essa restrição de marido e mulher serem sócios em sociedades está no artigo 977, que trata do empresário. Então, obviamente, só se poderia aplicar esse artigo às sociedades de mesma natureza, ou seja, a sociedade de natureza empresária. Diz o Fábio que esse artigo impõe uma restrição enorme à atividade de empreender. E a escolha, inclusive, dos meus parceiros do negócio. Ela interfere drasticamente, não só na autonomia de vontade, que ela está limitando a escolha de quem eu quero que seja meu parceiro para montar o negócio, os meus sócios, né, como está impedindo o livre exercício da atividade econômica. Então, é uma interpretação, esse artigo comporta uma interpretação restritiva, né, não ampliativa, restritiva, que está impondo que é uma restrição ao princípio da ordem econômica. Artigo 1º, né, artigo 5º, artigo 170, né, da liberdade de empreender. Então, qualquer interpretação é de caráter restritivo. Né? Então, se está encartado esse artigo 977, que restringe, né, a sociedade entre cônjuges, que trata do empresário individual, então, obviamente, só está tratando também da participação deles em sociedades empresárias. Sendo a sociedade simples não empresária, não haveria restrição. De qualquer modo, ele tem esse recurso especial, que é recente também, de 2009, esse recurso especial é 1058 e 165 do Rio Grande do Sul, em que o STJ diz que também se aplica a restrição à sociedade simples. Então, tem um acórdão do STJ que também diz que essa restrição dos cônjuges serem sócios entre si ou terceiros também se aplicaria à sociedade simples. É um acórdão só, ainda não é. Uma maioria não faz verão, mas, de qualquer modo, está aí pessoas que hoje em dia é tão comum, as pessoas acima de 60 anos se casaram, né, e o Código impõe o regime da separação legal obrigatória
a partir de 60 anos. Então, e aí? Eu me casei, quero montar uma sociedade com a mulher, não posso ser sócio dela, né, nem nós dois sozinhos, nem nós dois com outra pessoa, não posso. Então, teria a sociedade simples aí, né, embora sabendo que pode ter pano para manga, mas tem a posição bastante elogiosa do Fábio Noa Coelho para a gente se agarrar e defender essa possibilidade. Né? Na limitada, eu não teria como fugir essa restrição do 977, e na anônima não tem restrição nenhuma, né? Porque essa restrição é para sociedades contratuais. Na anônima, o que a gente tem é um feixe de direitos e obrigações que se incorpora num documento, né, numa coisa, que passa a circular, né, com efeito autônomo, desprendido das relações dos sócios entre si, que são as ações. Então, essa restrição do 977 não se aplica à SA. Então, teria que fazer uma SA fechada se não quiser partir para sociedade do tipo simples. E, por favor, Paulo, só tenho a agradecer para vocês. Desculpe, a bordo do navio, né, a gente abordar um assunto às vezes tão árido, né, mas é bom para contrabalançar um pouquinho as coisas, né, já que está balançando tanto aqui, né, balança mais para o lado do assunto sério e vai mesclando um pouco a vida, né, entre assuntos sérios e momentos também de descontração, de lazer. Aliás, o Carreira também queria te agradecer enormemente essa possibilidade, porque eu gosto muito disso. Na minha vida particular, eu faço um pouco disso. No meio do trabalho, eu também insiro uma diversão e vice-versa, e acho que isso, eu não trato as coisas de maneira muito estanque na minha vida. Né? Então, eu queria dizer que esse evento assim, se concilia muito assim, com as minhas, né, com o meu perfil, com o que eu gosto de fazer. E queria, de novo, agradecer a você e dizer que estou aqui à disposição para a gente, então, aprofundar nos debates, junto com os demais membros que vão compor aqui os debates. Muito obrigado, gente.